Oi, meu nome é Sara, eu sou aluna da primeira fase de Engenharia Civil do IFSC e o tema do meu projeto integrador é o telhado verde e as suas aplicações. Então, devido à urbanização desenfreada que a gente tem no Brasil, se torna cada vez mais evidente alguns problemas de sustentabilidade que a gente tem nos grandes centros urbanos, como, por exemplo, a poluição, as ilhas de calor, o calor excessivo, a biodiversidade que se torna cada vez mais ausente, as enchentes e o alto consumo de energia. E o telhado verde veio justamente como uma solução de tentar amenizar algum desses problemas nos grandes centros urbanos. Algumas camadas do telhado verde a gente tem aqui representada na tela e também aqui representada na maquete, como as camadas de isopor. Cada camada dessa tem alguma função. Cada camada dessa serve para alguma coisa. Então, por exemplo, a gente tem a camada filtrante, que ela serve justamente para a questão das enchentes, para tentar diminuir a quantidade de água que vai para as ruas e vai, consequentemente, entupir os bueiros devido à poluição e à grande quantidade de lixo que a gente tem nas ruas. Como ele chegou recentemente no Brasil, ele tem um alto custo ainda, justamente porque ele não tem ainda muitas empresas que têm a mão de obra especializada nesse tipo de serviço, e também porque ele demanda muito mais material empregado do que um telhado normal de alvenaria. Então, aqui a gente tem a questão das vantagens e desvantagens do telhado verde. Uma das vantagens foi a que eu já tinha citado, na verdade, que é a questão das enchentes, porque como a gente tem essa camada filtrante e as plantas também têm uma maior capacidade de absorver a água da chuva, a gente evita que um fluxo maior de água vá para as ruas e assim evitando uma maior quantidade de enchentes. Outra vantagem que está diretamente ligada é a questão da economia de energia e a questão do conforto térmico. Porque como o telhado verde tem essa capacidade de proporcionar o conforto térmico tanto no inverno quanto no verão, evita que as pessoas que estão dentro do ambiente sintam a necessidade de estar ligando o ar-condicionado, aquecedor e etc e tal, assim conseguindo economizar uma maior quantidade de energia. Agora vamos para as desvantagens. A questão das desvantagens é uma das questões que eu já tinha falado do alto custo, por a gente ainda ter pouca mão de obra especializada nesse tipo de serviço, poucas empresas se interessaram em se especializar nessa mão de obra. Ali, como eu tinha falado, né, da mão de obra. E a questão ali embaixo das duas figuras é a seguinte, que como o telhado é inteiramente feito de plantas, a gente tem que ter um maior cuidado com a questão de vento, chuvas, tempestade, a questão de pegar fogo às vezes também, questão de incêndios. E também a questão de que quando ele é mal instalado, tem o risco de infiltração para dentro do ambiente e tudo mais. Por isso que é muito importante a gente sempre fazer com uma mão de obra especializada, com um arquiteto, com um profissional que realmente tenha conhecimento nessa área. Logo concluímos que apesar do telhado verde ainda ter uma mão de obra escassa, ter um alto custo e tudo mais, o número das suas vantagens é muito maior em relação a isso. E essas desvantagens em relação ao custo e sua manutenção podem ser solucionadas com o tempo se a gente conseguir tornar o telhado verde uma tendência no Brasil, como se tornou uma tendência tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Assim a gente consegue fazer com que mais empresas tenham interesse em especializar sua mão de obra nesse tipo de serviço, criando uma competitividade no mercado, né, e fazendo com que talvez esse custo venha a se baratear. Agora vocês vão ficar com alguns detalhes da minha maquete que eu fiz e também alguns detalhes dos slides.